aí, galera, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live da Noite Team. E hoje o nosso convidado especial é o presbítero Jonas. Ele pastoreia na sede aqui em Tubarão. E para começar bem, a gente vai começar com uma música. E lembrando que hoje vamos falar sobre família e ministério. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E vamos para a nossa primeira pergunta, e a primeira pergunta é: quem é o Jonas Bittencourt? Olha, uma alegria estar participando dessa live Team, e desse ministério tão maravilhoso. E o Jonas, ele é um filho do Deus Todo-Poderoso, né? Alguém que sabe quem é em Cristo Jesus. E eu nasci em berço evangélico, só que teve um dia que eu tive um real encontro com Jesus, e isso mudou toda a minha história. Então, o Jonas tem diversas características, é um rapaz alegre, feliz, agora ainda mais, né, porque tem Jesus, e tem dons, talentos que Deus deu para ele, para desempenhar o ministério e cumprir o propósito de Deus na face da terra. Desde pequeno, o Jonas já fazia a diferença, eu digo assim, na questão de liderança, só que muitas vezes liderava para bagunça, né? Então, e tinha esse poder de liderança nato, era natural, né? Eu tenho uma pessoa daqui da igreja que foi minha professora, a irmã Silvana do Salatiel, e ela dizia para mim: Jonas, tu já tinha esse dom, né? Esse dom de Deus, de ser líder nato, só que tu liderava a turma para bagunça, e hoje tu estás liderando as pessoas, né, para cumprir o propósito de Deus. Então, esse é o Jonas, né? Legal. A segunda pergunta é: a sua infância e a sua adolescência na igreja, ela foi ativa? Foi muito ativa, né? A gente, desde pequenininho, o pai já dirigia a congregação e a gente já acompanhava, né, os ministérios, e também no Ministério Kids, né, junto com as professoras naquele tempo. Lógico que um pouco diferente de hoje, mas isso foi fundamental, né, na nossa criação, ter acesso à palavra de Deus desde pequenininho, né, com toda a dinâmica, todo o jeito, todo o esforço, né,
daquelas professoras para nos educar e nos ensinar a palavra do Senhor. Então, era bem ativa a nossa vida como família na igreja. E o que representa a família para você? A família, ela é a base. Família é tudo, né? Então, é tudo no sentido de influenciar a criança ao ministério, ou até mesmo fazer a criança, né, e o adolescente enxergar a sua vocação, o seu chamado em Cristo Jesus. Então, para mim, fez toda a diferença. Lógico que nem todos têm essa criação que a gente teve, né, no caso, de ser criado num berço evangélico, na presença do Senhor, com pais tementes a Deus. Só que quando se fala de família, podemos falar também da família em Cristo Jesus, que são nossos irmãos, pessoas que Deus ele coloca do lado da gente, para estar fazendo a gente enxergar também, né, as vocações, o ministério, o chamado de Deus para a nossa vida. Só que falando particularmente da minha família, foi essencial para a minha vida, a minha criação, tudo que eu passei, que eu vivi com a minha família. Os momentos bons, momentos difíceis, mas serviu de base, né, para a minha história e para mim ter chegado até aqui agora, nesse momento. E na participação da família em si, qual o momento que mais te marcou? Olha, o momento que mais me marcou foi justamente o cuidado, o zelo do meu pai, da minha mãe e do exemplo deles como verdadeiros cristãos, que não era algo apenas da boca para fora, aquela vida de aparência, que iam para a igreja, chegavam na igreja, tinha uma conduta, em casa outra conduta. Não, eu tinha eles como minha referência mesmo. Eu enxergava Cristo na minha família, nos meus pais, muitas vezes na simplicidade, mas ali eu enxergava Cristo na vida deles. Para você ver, Maria, que eu era muito hiperativo, uma criança que era a milhão, turbinado, como diz o ditado, né? E aí, quando meu pai ia pregar a palavra, eu ia para o primeiro banco para sentar e para ouvir o meu pai pregar, porque ele pregava o que vivia dentro de casa. Então, isso foi o que mais impactou a minha vida, assim, né? O que mais me chamou a atenção foi o exemplo dele, de ter lutado pela família, né? Em momentos bons, momentos difíceis, ele jamais negou o nome de Jesus e procurou sempre fazer o melhor, né? Outra coisa também que me marcou muito, Maria, foi as orações, né? Meu pai, ele era um homem que orava muito, ele apresentava cada filho, cada situação diante do Senhor, e muitas vezes nas madrugadas eu estava meio sonolento assim ainda, né? E eu ouvia ele vindo naquele horário ali orar, interceder pela vida da gente, né? E ali apresentava a vida de cada filho. Depois, na parte da manhã, às 6 horas, 5 e poucas, 6 horas da manhã, era o outro momento que ele acordava, fazia sua higiene pessoal e tirava mais um tempo bom a sós com Deus, orando, buscando a presença do Senhor, buscando sabedoria no Senhor. E não é à toa que nós estamos aqui hoje, né? Com certeza alvo dessas orações que foram feitas. Então isso ficou impregnado na minha vida. E hoje eu trago como principal, né? Que é a minha comunhão com Deus, meu tempo a sós com Deus, né? Eu vi Deus operar coisas maravilhosas, extraordinárias, através da vida do pai, da mãe, vivenciamos testemunhos maravilhosos, só que eu sabia que aquilo ali estava acontecendo, porque ele tinha comunhão com o Senhor. Então ficou isso no meu coração, que o principal é comunhão com Deus. Isso marcou a minha história e a minha vida. Fala um pouco pra gente sobre a igreja, tanto na atual, que a gente vive hoje, e tanto na da época. Maria, uma das coisas que não mudou é a pregação da palavra. Eu louvo a Deus que a nossa igreja, ela continua
tendo esse compromisso, né, com a palavra do Senhor, com o Evangelho. Só que algumas coisas mudaram, né? A cultura, os costumes, né? Tiveram coisas que foram mudadas no decorrer do tempo, foram atualizadas, mas não se diz respeito à palavra, né? E sim a forma de trabalhar, de agir, porque a igreja ela precisa, né, estar atualizada para também comunicar as boas novas de Cristo Jesus, o Evangelho. E hoje nós vivemos numa outra geração, então houve algumas mudanças necessárias, né? Eu vejo que aquilo que facilitou a transmissão do Evangelho é muito bem-vindo, né? Desde que tu não venha mudar aquilo que é essencial, que é palavra, que são princípios da palavra do Senhor. Então, tudo que não fere a palavra, seus princípios, mas que comunica o Evangelho de forma mais prática, chega com mais eficácia no coração das pessoas, eu acho que isso é válido. Nós temos que estar com o coração aberto para viver algo novo, né? Porque Deus sempre tem algo novo, Maria, para a nossa vida, não é verdade? Você falou sobre a sua infância na igreja, né? E na sua opinião, faltou alguma coisa que a igreja, na sua época, deixou de oferecer em referência aos dias de hoje? Tipo na infância e na adolescência? Maria, como eu falei, né, assim, ó, a gente viveu numa outra época, num outro tempo, e para aquele tempo, para mim foi essencial, tudo que foi feito, né? Mas para os dias de hoje, né, a nossa visão vai abrindo, vai ampliando, né? E tem muitas outras coisas que devem ser feitas, né? Outra realidade de vida, de público, de pessoas, né? Mas não mudando o Evangelho, mas nós precisamos atualizar para nos comunicar, né? Principalmente quando se fala de criança, adolescentes, né? Então, naquela época era muito simples, mas eu fui profundamente tocado pelo Senhor. Eu tive professoras que estão até hoje marcadas na minha história. A irmã Nete, de Capivari, ela foi minha professora quando eu era criança, um pouquinho maior, né? A irmã Ruth, de Joinville, e outras professoras aqui também. Na minha adolescência, eu tive professores, né, na escola dominical. Então, eles usavam, dentro do que eles tinham acesso, uma criatividade muito grande. Hoje a gente tem um acesso a muitas coisas. Por exemplo, a internet, essa live que nós estamos gravando aqui, eles nunca imaginavam ter um celular nas mãos, né? Então, dentro do que elas tinham, meu Deus, elas faziam a brecha, como diz o ditado, né? E elas faziam gicana, envolviam a rapaziada, a gurizada, e era uma alegria. Nós fazia campeonato, né? De abrir a Bíblia, de achar versículo, e ao mesmo tempo nós se tornávamos fera na palavra do Senhor. Eu me lembro que quando eu fiquei mais velho, né, eu só fui identificando aonde estavam as histórias na Bíblia, porque a história eu já conhecia, porque elas traziam com muito amor, sabe, os coralzinhos, os jogral e tantas coisas que para nós naquele tempo era maravilhoso. Então eu vejo que eu não reclamo da infância que eu tive, mas eu entendo que é necessário, né, ter essa atualização, né, porque nós estamos lidando com um novo público hoje. E o que ficou marcado na sua adolescência é na parte espiritual? Na parte espiritual, né, eu tive uma experiência com Deus, né, na minha adolescência. Eu digo quando era criança já, né, eu tive uma experiência muito grande com Deus num culto, de sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo, né? Eu não cheguei ao ponto de falar em línguas naquele dia, mas eu senti um gozo, uma alegria tão grande que eu chorei, bem dizer, o culto inteirinho, né? Sentindo a presença do Espírito Santo na igreja de Capivari na época. E ninguém entendia por que eu estava chorando daquele jeito, mas foi o primeiro contato que eu tive assim de sentir a presença gloriosa do Espírito Santo, né? Fluindo do meu interior naquele momento, sabe? Então foi maravilhoso aquele dia, aquela alegria que eu senti. Lógico que depois, como jovem, a gente teve mais experiências. Eu fui realmente batizado com o Espírito Santo, né?
teve o grande momento que eu entreguei a minha vida para Jesus. Essa foi a minha maior experiência, né, de nascer de novo, realmente viver algo novo, né, uma vida nova em Cristo. Mas na adolescência, na parte espiritual, foi isso, sabe? E também a gente, quando era criança, a gente tinha o nosso TSD, nosso tempo a sós com o Senhor, né? Aqueles cultos familiares, né? Era tão bom, culto doméstico. E aí ali um falava, um trazia uma introdutória, outro cantava um hino, e nós levava a sério, como se estivesse no culto mesmo, né? Agora eu vou passar a palavra para nossa irmã fulana de tal. Eu lembro que quando a gente ainda estava em Guaramirim, às vezes aqui também, quando não tem culto, e às vezes a família está reunida, a gente faz nosso culto doméstico, né? Daí eu canto, o Marco Antônio tira oferta, daí o pai lê um versículo, daí a mãe faz uma meditação, aí no final já sai uma mesa redonda e é um tempo muito, muito bom. Meu Deus, era maravilhoso, tanto aqui, quando nós fomos morar em Joinville, né? Era uma unidade, uma comunhão na família. Ao mesmo tempo que chorávamos, sentíamos a presença do Espírito Santo, aprendíamos com a palavra de Deus, mas também era aquele momento de comunhão, de alegria. Meu Deus, era maravilhoso. Então foram experiências que marcaram assim, a minha história, né? Nesse período da infância e da adolescência. E quando começou sua chamada ministerial? A minha chamada ministerial, assim, desde pequeno, Deus já falava, usava pessoas para dizer que Deus tinha uma grande obra na minha vida, né? Mas a minha chamada ministerial, ela iniciou quando nós começamos a trabalhar com jovens, com a tribo jovem aqui na igreja, né? Então foi a minha primeira experiência, né, no ministério, servindo, na liderança, trabalhando, fazendo a obra de Deus. E foi maravilhoso, assim, porque foi um tempo que eu voltei para Jesus realmente de todo o coração. Porque chegou ali meus 15 anos em diante, houve um momento que eu me afastei um pouco do Senhor. Tive um pouco distante do Senhor. A gente acaba olhando para um lado, para o outro, para as pessoas, a própria pressão, né, dos amigos, eles vão te conduzindo por uma direção que não agrada ao Senhor. E aí chegou um ponto que eu acordei, eu disse, não, peraí, para onde é que eu estou indo, para onde é que eu estou caminhando? E aí quando eu propus no meu coração de voltar ao Senhor e de realmente servir ao Senhor de todo o coração, o Senhor, Ele foi direcionando os meus passos, foi me preparando, e assim logo em seguida, a gente já estava trabalhando com os jovens e trazendo essa experiência para eles. Foi a primeira experiência ministerial, foi com a tribo jovem aqui da AD Tubarão. E vamos para mais um louvor e depois mais perguntas. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me
seu pai, ele foi muito ativo no ministério quando você era criança, e a gente sabe que na época acontecia muito culto nas praças, né? E você lembra de algum culto desse? Maria, eu lembro muito desses cultos, né? Cultos ao ar livre. E o pai tinha uma belininha daquela bem antiga, e ele enchia de caixa de som e fazia esses cultos ao ar livre. E era tão maravilhoso, sabe? Eu ajudava, né, em tudo, estava inserido. E aí tinha aqueles rabichos de luz, a fiação, toda a parte do backstage, né, do pai era feito com a família, né? E ali a gente tinha uma participação ativa nesses cultos. Só que o que mais me chamava a atenção era o resultado, né, que isso trazia para a vida das pessoas e a forma com que ele conduzia também esses cultos. Não era algo agressivo para incomodar as pessoas, e sim uma palavra de amor do Evangelho, né? E a nossa maior alegria é quando a gente via pessoas saindo de casa para vir entregar a vida para Jesus. Ele sempre começava pedindo licença para as pessoas, para chegar até o lar delas com a palavra do Senhor. E ali, com toda aquela educação, aquele respeito, cheio da graça de Deus, né, pregava a palavra. E o Evangelho tocava o coração daquelas pessoas, e elas vinham aonde estava acontecendo o culto ao ar livre e se rendiam ao Senhor. E Deus fez muitas obras através desses cultos ao ar livre. Era muito comum, domingo à tarde, às vezes à noite também, era maravilhoso. E em algum desses encontros, você teve uma experiência marcante que leve até hoje? Sim, a gente teve várias experiências, assim, como eu já falei, né, de estar participando, ativo junto com o pai, e todo mundo que participa do trabalho, ele se alegra também com a colheita, né? Então, de ver a alegria, né, de ver a transformação de vidas, Deus trabalhando, movimentando às vezes aquela comunidade, quando enchia, dava bastante gente, né, para participar, para ouvir a palavra de Deus, né, mas também naqueles momentos que às vezes eram localidades tão difíceis que ninguém vinha, mas ao mesmo tempo a gente sabia que pessoas estavam em casa, estavam ouvindo a palavra do Senhor. Então eram experiências maravilhosas, né, que a gente teve junto com o pai, de não só trabalhar, mas também de se alegrar com os frutos desse trabalho. Você é sempre ativo, né? Pergunto porque você sempre está envolvido nos ministérios. Alguma influência de alguém da época ou isso é característica própria? Olha, eu vejo que é característica própria, em primeiro lugar, mas também influência, né? A gente vai observando as pessoas e o quanto tu pode ser útil no ministério. A gente sempre fala porque ministério é serviço, né? É servir. Então, se tem um lugar que tem trabalho para fazer, é na igreja, né? Se você quiser ficar 24 horas aqui, vai ter serviço. E a gente ama tanto a obra que às vezes a gente tem que dar uma seguradinha para poder cuidar de outras áreas, porque é maravilhoso servir, fazer a obra de Deus. Então, eu sempre fui hiperativo, né? Tenho uma energia muito grande. Então, eu comecei a canalizar essa energia para servir, para poder contribuir com a obra do Senhor, de alguma forma, independente de onde eu ia estar. O importante é, de alguma forma, facilitar para que se cumpra o propósito de Deus. Agora a gente vai falar sobre sua família atual, né? Como você conheceu a sua esposa, a Morgana? Olha, foi muito lindo o que Deus fez na nossa vida, né? E eu vejo, cada dia que passa, eu vejo que a Morgana, ela é a mulher de Deus para a minha vida. Por isso que você adolescente, que está aí eufórico, né, preocupado, vale a pena esperar no Senhor. Muitas vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos, se envolvendo com pessoas que vão trazer apenas feridas para a nossa alma. E Deus, Ele tem o melhor, porque Deus ele não une apenas histórias, Deus une propósitos, né? Então, Deus tem um propósito
para a minha vida, para a vida da Maria, para a vida de você que está aí assistindo essa live. Só que ele vai unir as pessoas para realizar esse propósito, né? E como eu falei, família é a base, né? Ela é a base. Então, se tu começar de forma errada, vai comprometer o ministério. E eu e a Morgana, né, nós tivemos uma história, nossos relacionamentos de namoro não deram certo, e tanto eu como ela tomamos uma decisão de esperar no Senhor. E a gente disse, olha, nós vamos esperar o tempo que for. Se demorar 1 ano, 2 anos, não importa. Mas chega de ficar desgastando a nossa vida, criando feridas na nossa alma. Então vamos buscar no Senhor. Eu de um lado e ela do outro, a gente nem sabia, né? E aí eu vendia salgadinho e fabricava, né, pastel de forno, e ela trabalhava num salão de beleza da minha tia. Então eu fui entregar salgadinho e um dia eu olhei para ela toda tímida, ela se escondia de mim. Ela saía e se escondia porque ficava com vergonha. E ali eu comecei a conhecer a Morgana, né? E algo que me chamou muita atenção na Morgana foi a sede da palavra de Deus. Como ela estava interessada nas coisas de Deus, né? Até teve uma experiência que a gente teve numa lanchonete e eu estava falando do amor de Jesus e de repente uma prima minha pegou e se levantou revoltada, né? E disse, você só sabe falar de Jesus, não sabe falar de outra coisa, né? E aí eu disse assim, não, eu sei falar de outra coisa, se você quiser que eu fale de outra coisa, a gente vai estar conversando sobre outra coisa. Mas era tão gostoso falar do amor de Cristo, nós estava se encaixando, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo naquele momento, e aí ela de repente levantou assim revoltada. E aí eu me lembro que a Morgana pegou na época e disse assim, não, Jonas, pode continuar falando porque eu estou ouvindo e estou me identificando com o que estás falando, sabe? E eu ficava prestando atenção assim, meu Deus, cada vez que a gente fala do amor de Jesus, ela fica olhando, sabe assim, fica observando com uma profundidade. Então aquilo me chamou muita atenção. E aí é uma longa história, né? Nós teríamos que fazer outra live aí para contar como é que foi o nosso encontro, como é que Deus confirmou. Até se um dia quiser fazer isso, a gente vai contar o testemunho completo, né? E eu creio que vai ser bênção de Deus, né? Por onde a gente passa, a gente tem testemunhado, porque é bênção e vale a pena esperar no Senhor. Então a gente se conheceu, e quando eu comecei o ministério na tribo jovem, nós já começamos junto, eu e a Morgana. Nós nem éramos casados ainda, mas Deus tinha falado para nós, principalmente para mim, que Ele ia me levantar como líder da mocidade da igreja sede. E eu fiquei até assustado na época, eu disse, meu Deus, líder da mocidade, dos jovens, da igreja sede Tubarão, eu disse, meu Deus, fiquei assustado mesmo. E aí, de repente, depois que Deus falou, a gente começou a observar que os jovens começaram a se aproximar de nós, e foi enchendo de jovens ao redor de nós, nas cadeiras da igreja, e de repente eles começaram a dizer, vocês são os nossos líderes, né? E na época era o pastor Giovanni, e o pastor Giovanni viu toda aquela mocidade, aqueles jovens ao nosso redor. Ele disse, olha, o Jonas, eu vou chamar ele para ser um auxiliar local, para ajudar na obra, que eu já ajudava ele na Noite da Vitória, assim dando apoio, entregando envelope, fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Tudo aquilo que era preciso. Mas ele disse assim, eu vou convidar o Jonas para ser o líder da tribo jovem. E ali nós começamos a fazer um trabalho com os jovens, de cuidado, de apacentar, de cuidar desses jovens. E ali foi a nossa primeira experiência junto, eu e a Morgana. E qual foi o primeiro cargo de vocês dois juntos depois de casado? Aí depois de casado, a gente apoiou, né, a Noite da Vitória. Na época, o pastor Giovanni, ele saiu daqui, foi para Pedras Grandes, e ali o pastor designou nós para estarmos ajudando, apoiando, né, o nosso irmão Edson na Noite da Vitória. E também, junto disso, a gente assumiu também o ministério de recepção da igreja,
né, que foi a acomodação de pessoas, e a gente organizou uma equipe de recepção, né, e ali foi aonde nós começamos a conhecer as pessoas, nos tornar mais conhecido ainda da igreja, atender situações, acolher bem as pessoas, e aonde Deus foi trabalhando, né, para chegarmos até o dia de hoje. E agora a gente vai falar sobre filho. Como que foi essa experiência? A minha experiência de filho, já dá para ver que eu tive uma experiência maravilhosa, né, com os meus pais. Volta e meia eu acabo falando do pai. Meu pai já partiu faz 11 anos, né, e até hoje continua vivo, né, os seus ensinamentos e a estrutura que ele trouxe para a família, né. Só que depois que ele partiu, eu sempre tive o desejo de ter filhos, né. E ele disse para mim no finalzinho da vida dele, ele disse: meu filho, tu vai sofrer um pouco agora na minha partida, ele já estava entendendo que Deus ia levar ele. Então, se o pai partir, tu vai sofrer um pouco, mas depois tu vai constituir uma família, tu vai ter filhos e tu vai poder canalizar um pouco desse amor, vai poder suprir um pouco desta falta que o pai vai fazer para ti. E aí, 6 meses depois que meu pai partiu, eu casei. E já casei querendo ter filhos. Só que a tentativa foi grande, foi anos de tentativa. E a gente descobriu que a gente era considerado um casal infértil perante a medicina, né? Só que Deus tinha uma promessa para a gente, que Ele nos daria filhos, né? Que nós teríamos filhos. E só que foi muito difícil. Foram aproximadamente 7 anos esperando, tentando, querendo ter, né? E passou-se gerações, né? Filhos e mais filhos, principalmente porque uma igreja sede, uma igreja grande, e todo mundo conseguia, né, ter o seu filho, e nós passávamos anos sem ter, né, e sempre crendo e confiando no Senhor que um dia chegaria a nossa hora, chegaria o nosso tempo, né? Então, até que chegou um momento que a Morgana me chamou lá em casa, muito emocionada, disse que queria contar um negócio. Amor, eu quero te contar um negócio, só que eu não consigo. Ela ficou assim, aquela euforia. E eu disse para ela: eu já sei o que é. Tu estás grávida, né? E ela disse assim: eu estou grávida. E aí, para mim foi uma alegria muito grande. A partir daquele momento ali, eu comecei um propósito com Deus, de oração, né, me estruturar espiritualmente, me preparar para esse momento, né, para ser um pai. E hoje a alegria da casa é a nossa Emanuela, né, que hoje espalha brinquedo por tudo, está começando a falar agora, está com 1 ano e 10 meses, e nós temos assim tentado de todas as formas educar da melhor forma e transmitir, né, aquilo que aprendemos, aquilo que eu aprendi com meu pai, aquela estrutura que ele criou para a nossa família, também criar para a Emanuela e criar ela nos caminhos do Senhor, da melhor forma. Mas a alegria é muito grande, né? Até mesmo na compreensão de Deus. A gente às vezes acha que sabe, que compreende, mas quando tu se torna um pai, então tu começa a compreender essa paternidade de Deus com a gente, como filho. Porque não é fácil. Não é fácil, porque não é só coisas boas, né? Tem momentos que tu tem que educar, tem momentos que tu tem que dar uma palmada, e aí ela olha pra gente com aquele rostinho de seda, lindinho, com aquele sorriso, né? Então, e pede beijo, e aí a gente tem que educar, a gente tem que muitas vezes trazer a repreensão, e eu vejo Deus nesses acontecimentos, eu vejo Deus muitas vezes fazendo isso com a gente, né? Às vezes Ele tem que nos apertar, Ele tem que nos moldar, Ele tem que nos educar, tem que nos ensinar, e nem sempre é com sorriso, nem sempre é com coisas boas. Muitas vezes Ele nos leva a situações difíceis, mas para trazer estrutura para a nossa vida, e é isso que eu quero, trazer estrutura para que ela venha a ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e cumprindo o propósito de Deus. Maria,
eu vou te falar uma coisa, te confessar, porque eu admiro tu como filha de alguém que serve ao Senhor, nosso pastor Marcos, que cuida das crianças, e eu vejo assim o quanto eles investem tempo, né, o quanto eles investem na tua vida como pessoa, mas também para viver os sonhos de Deus para a tua vida, estruturando na palavra de Deus, incentivando no ministério. Então, que Deus me dê essa graça de um dia poder olhar, né, a minha filha aqui cantando, ou talvez entrevistando o pastor da sede dela, né? Então, isso serve de inspiração. E eu quero dizer para ti, continua firme, né, com compromisso com o Senhor, que eu tenho certeza que, além do Senhor que se alegra com isso, eu vejo que a tua família também é muito grata ao Senhor pela tua vida. E eu quero ter essa gratidão também, de olhar para minha filha e dizer assim, ó, valeu a pena ter estruturado ela, ter educado, ter investido, né, tempo na vida dela. Amém, Maria? Amém, obrigada. Tá meio emocionada, mas tu és um exemplo, Maria. Tu és um exemplo, né? Vocês assumiram uma responsabilidade muito cedo, né? Conta pra gente como foi assumir o pastoreio aqui na sede. Olha, Maria, é assim, ó, antes de ser nomeado, nós já tínhamos a preocupação do pastor, que é de cuidar das ovelhas, cuidar das vidas, das pessoas. Então, a gente ajudou muito e contribuiu muito para o ministério de algumas pessoas que passaram aqui pela nossa igreja, né? Pastor Giovanni, Pastor Márcio, Pastor Wilson, o Edson, presbítero Edson, que é pastor no São João. Então, e chegou um momento que eles foram transferidos daqui. E aí, a gente só continuou fazendo o trabalho que já estava fazendo. Na época, como auxiliar da obra, não tínhamos nenhum cargo como presbítero, então eu respeitava muito isso, só que eu utilizava os nossos presbíteros para fazer as funções que eram necessárias, né? E para trazer o melhor cuidado para a igreja, para as almas, para as vidas, né? E até que chegou o ponto que o nosso pastor José de Bem veio para Tubarão. Então, e ele foi o que nos levou ao presbitério e depois, consequentemente, né, ele nos reconheceu como o pastor da sede, como obreiro aqui da sede e também nos integrou na obra, na convenção, que faz 1 ano e pouco, quase 2 anos. E sabemos que está de saída para outro setor, né? Vão assumir a igreja do Morrotes. Como que está o coração? Olha, Maria, não tem palavras para explicar o que passa dentro da gente, né? A gente se apega muito às pessoas e aquilo que tu investe tempo, vida, aquilo dói, né? A hora que tu tens que dizer um tchau, dizer um adeus, um até logo, né? Então, por mais que seja aqui na cidade, mas a gente fica com muita saudade, porque foi uma história, foi uma vida, né? Nesse período aí foram praticamente quase 12 anos aqui no ministério, trabalhando desde que a gente começou na Tribo Jovem. Então foram 12 anos de história dentro da nossa sede aqui. Agora que a gente passou a pastorear mesmo, né, sendo nomeado pelo nosso pastor José de Bem, mas a história com as pessoas é uma história de 12 anos. Então é muito difícil, só que ao mesmo tempo, Maria, eu vejo que chegou a hora de eu sair do ninho, né? Então, o passarinho chega uma hora que ele tem que sair do ninho, ele tem que voar para viver novas experiências, né? E eu creio que o Morrotes, aonde nós estamos indo, vai servir para um grande crescimento para a nossa vida ministerial. Adquirirmos mais experiência, crescermos mais no Senhor. É uma experiência nova, né? Eu aqui sempre tive, e eu vou continuar tendo lá, mas lá vai ser um pouco mais de liberdade, né, de a gente estar realmente administrando uma igreja, um setor, né, então vai exigir ainda mais de mim, porque é algo novo. Só que eu creio que ao mesmo tempo que vai exigir mais de mim,
eu também vou crescer em comunhão com Deus, vou me aprofundar nesse relacionamento e também vou viver novas experiências com o Senhor. Vamos crescer muito, né? E eu vejo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para esse tempo. Mas o coração, né? O coração aqui aperta. Gostaria de deixar algum conselho para os adolescentes de hoje em dia? Olha, o meu conselho para cada adolescente é para que eles venham ouvir a voz do Senhor. Porque são tantas vozes, ainda mais hoje, são tantas as investidas do maligno para nos tirar dos caminhos do Senhor, do projeto de Deus. Nem tudo aquilo que é bom, Maria, que aparece ser bom, é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Uma das coisas que eu fiz, e isso mudou a minha história, Maria. Um dia eu pedi para Deus, eu falei assim: Senhor, me mostra o fim das coisas. E aí eu vou entender o caminho que eu devo andar. E depois daquele dia, Deus começou a me mostrar. Realmente, às vezes eu ia tomar uma decisão, e eu ia para um lado, o Senhor já me mostrava: olha, se tu for para este lado, vai acontecer isso e aquilo contigo. E aí eu comecei a ser norteado, a ser direcionado pelo Senhor. Então, o meu conselho para cada adolescente e cada jovem, cada pessoa que está ouvindo e está vendo essa live, é que venha se aprofundar num relacionamento com Deus. Deus é Pai e Ele está com a sua mão estendida, cheio de amor, de graça. É um Deus que Ele nos abraça nos momentos que a gente mais precisa. É um Deus que nos completa. Talvez você está trancado dentro de um quarto. Talvez você, adolescente, está se sentindo menor do que as pessoas, do que teus amigos. Talvez palavras foram lançadas sobre a tua vida e você está dizendo: poxa, eu não tive essa vida que o Jonas teve. Ele está lá porque ele teve essa estrutura. Foi muito importante, sim, mas Deus tem colocado pessoas do teu lado. Deus tem falado contigo. Deus tem falado contigo através dessa live, e Ele é contigo. O mais importante é a presença do Senhor. É ela que faz toda a diferença na nossa vida. E Maria, tem decisões que muitas vezes tomamos, a gente pensa que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, que vai ser só mais uma experiência, só que às vezes pode comprometer toda a nossa história, e comprometer também é o projeto de Deus para a nossa vida. Como eu disse para ti, valeu a pena esperar no Senhor. Chegou a mulher de Deus para mim, a Morgana, e hoje ela caminha junto comigo. Agora você já imaginou se a Morgana fosse uma pessoa que não quisesse nada com Deus, não quisesse nada com a obra? Como é que eu poderia desempenhar o meu ministério? Como é que eu ia ter, né, essa estrutura? Não teria, se eu não esperasse a vontade do Senhor. Mas valeu a pena esperar no Senhor. E é isso que eu digo para você, adolescente, que quer as coisas tudo para a hora, tudo para o já. Espera, calma aí o teu coração, espera no Senhor. É melhor muitas vezes você ser rejeitado por alguns amigos aí que estão ao seu redor, mas ter a aceitação de Deus, porque lá na frente eles vão ver que o Senhor é na tua vida, e você ainda vai ser usado por Deus para ajudar eles a encontrar o seu propósito no Senhor. Muitos hoje olham para mim e não acreditam no que Deus fez na minha vida. Aquele adolescente, aquele menino hiperativo, que tinha tudo para dar errado, com as atitudes, com as empolgações, mas Deus direcionou a minha vida, e hoje eu estou aqui, pastoreando a DCED, vou estar indo agora para outro setor, e amanhã é você que vai estar na frente da obra de Deus, sendo um instrumento usado para a glória do Senhor. Amém? Então, a palavra para você hoje é: espera, mas não espera nos homens, nas pessoas, espera no Senhor. Quem espera no Senhor sempre alcança, sempre alcança.
E as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Não acrescentam dores. O caminho do maligno, ele parece perfeito, mas o fim é morte, é sofrimento, é dor, é ferida na alma. Mas o que Deus tem é libertação, é salvação. O que Deus tem, o fardo dele é leve e suave, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se tua presença só traz alegria, Aleluia. tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. E ficamos por aqui, gente. Até a próxima. Foi muito bom a presença do Jonas aqui. E um recado importante, eu gostaria de deixar um convite para você. Na sexta-feira a gente vai ter o louvorzão aqui no Espaço Conexão, às 7h45. Vai ter muita palavra, louvor, e você é um convidado especial. Vamos esperar todos vocês. Até a próxima! Ok, Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. E sexta-feira, hein, vai ser top. Tem sido uma bênção de Deus. Tá, vamos ensaiar, daí eu faço o negócio lá antes. Não sei fazer. Teu irmão faz? É teu irmão coisa, né? Tá gravando agora. Tá